pouquinho mais, com um cadinho mais de alegria. Aleluia. Isso. Obrigado. Irmãos, a paz para todos, como vocês estão? Espero que bem, aleluia. Bom nós estarmos aqui mais uma vez, segunda vez nesse dia, para nós cearmos, cultuarmos ao Senhor, adorarmos a Ele. De uma forma muito especial, o Senhor tem nos alegrado nesta noite. Oh, Débora, que bênção, sabe? Que alegria, que felicidade. Aleluia. Muito bom vê-la adorando ao Senhor, servindo a Deus com toda a alegria de sua alma. Eu tenho certeza que as palavras do presbítero Paulo são muito verdadeiras. Nós ficamos felizes, mas Deus fica mais ainda. E essa alegria do Senhor, ela é realmente a razão de tudo aquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive, é buscarmos alegrar o coração de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. E quando Ele se alegra, a gente se fortalece. Meus irmãos, ganhando todo o tempo que for possível, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Quero refletir um pouquinho com vocês. Hoje pela manhã eu falei aqui com os irmãos que, propositadamente, eu ontem não concluí com o meu comentário o nosso estudo de Deuteronômio 28. Alguns irmãos me pediram para propor outros textos, talvez não para a semana toda, mas para um dia, para 2, para 3. Alguém está em fim de entrar nesse mistério aí, gente? De outros textos aí durante a semana? Então eu vou ser obrigado a colocar outro texto a partir de amanhã, amém? Irmãos, é muito bom quando a gente tem prazer e alegria em amar a palavra do Senhor, sabe? Eu me alegrei muito com vocês nesta semana ao vê-los, e eu vou falar mais uma vez o que falei pela manhã, ao vê-los serem pregadores da palavra. Talvez muitos de vocês não entendam o quanto vocês foram pregadores da palavra. Vocês conseguiram ler um texto, interpretá-lo da maneira como o Espírito Santo deu a vocês a interpretação, e vocês foram comentando esse texto, fazendo com que, primeiramente, aquilo que mexeu com vocês e tocou em vocês fosse compartilhado com os outros. Sabe o que é isso, gente? Isso é pregar a palavra, né? Você vai ler, o Espírito te conduz, a palavra mexe com você, depois que ela mexe, você transforma ela em uma mensagem para que os outros entendam também aquilo que Deus moveu dentro do seu coração. E isso é pregar a palavra, gente. É assim que funciona, é desse jeito que trabalha. E eu descobri que tem muitos pregadores aí. E eu vou falar o que disse pela manhã. Talvez você diga para mim, pastor, eu só não quero ser o pregador do púlpito, porque eu não me sinto à vontade, e eu repito, ainda com o microfone. Talvez você não seja, mas você é um pregador da palavra excelente, meu irmão, minha irmã. Deus usou e tem usado vocês, e sempre haverá espaço. Tem uma das coisas que eu vou falar depois aqui na parte mais administrativa do nosso culto, mas já vou avisar e falar logo baseado nisso que falei aqui. Sempre haverá espaço para quem quiser trabalhar. Falei isso pela manhã aqui e vou repetir. Se nós tivermos 50 tecladistas, toca um cada culto, não tem problema, todos vão trabalhar. Se tivermos 120 cantores, 120 vão cantar. Sempre haverá espaço, basta que você queira. Então, se você, pastor, eu tenho desejo de fazer algo, faça, entendeu? Eu preciso de trabalhadores para a obra. Pastor, eu quero ser obreiro, porteiro, eu quero ser diácono, eu quero ajudar lá no som, eu quero ajudar no data show, eu quero ajudar na transmissão, eu quero fazer isso, fazer aquilo na igreja, eu quero ministério de louvor, minha chamada é para pregar a palavra. Meu irmão, avise, comunique, diga, fala, pastor, é disso que eu quero, eu preciso disso, e nós estaremos sempre muito felizes em ver muitas pessoas e cada vez mais fazendo a obra do Senhor, ok?
Entendidos, digam aleluia. Então vamos lá, irmão. 1 Samuel capítulo 10. E eu vou usar esse texto aqui, na verdade, alguns versículos aqui, depois no capítulo 13, de uma forma prática a gente falar um pouquinho daquilo que nós, eu não vou dizer saturamos, porque é impossível saturar esse assunto obediência, desobediência, mas só para um exemplo muito prático do que a obediência ou a desobediência é capaz de fazer e de mudar na vida das pessoas. E fazendo isso eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto antes de nós cearmos nessa noite, ok? Capítulo 10 de 1 Samuel vai falar sobre as orientações que Samuel vai dar ao primeiro rei de Israel. Eu fiquei pensando muito sobre que texto utilizar e eu cheguei à conclusão que, em termos humanos, na esfera humana, não tem nada que seja mais importante do que ser um rei. Humanamente falando, tá, gente? Não espiritualmente, mas humanamente, que posição você poderia encontrar mais importante do que um rei? O rei representa uma autoridade, uma soberania, representa uma capacidade de direcionar, de mandar, de falar, de receber, que nós não vamos encontrar em nenhum outro tipo de governança, esse tipo de autoridade encontrada em um rei. E o primeiro rei de Israel, que é Saul, representa muito disso. E assim como a gente leu em Deuteronômio 28, a gente percebe que ao obedecer, a gente acaba conquistando aquilo que não tínhamos. A gente acaba vivendo uma novidade de vida baseado em princípios de vitória que nós nunca tínhamos desfrutado quando começamos a obedecer. Nós vamos ver isso na vida de Saul. E a gente vê que à medida que essa obediência se esvai, que ela sai, que ela passa, porque obedecer não é uma questão apenas que nós vivemos uma vez na vida, não é uma coisa apenas momentânea, não é uma coisa apenas sazonal. Já ouviram falar de rios sazonais? Que eles aparecem por um período de tempo e depois eles somem. Durante uma certa estação do ano eles estão lá, depois daquela estação do ano eles somem, secam novamente, porque eles dependem da chuva, do momento, do tempo, e se não chover como deveria chover, e às vezes a natureza prega peças na gente, às vezes o mundo está tão maluco que tem calor onde devia ter frio, tem neve no Brasil. Ontem nevou em Cariacica, Espírito Santo. Quem conhece Cariacica, Espírito Santo, chegada ao Espírito Santo, nevou em Cariacica. Então tu imagine o que é isso. Nós estamos vivendo uma loucura. Então, quando as coisas saem um pouco do normal, o rio que deveria aparecer não aparece. Coisas sazonais são assim, são por temporadas, de tempo em tempo. Mas obedecer não pode ser uma coisa temporária. Obedecer precisa ser uma coisa permanente, porque aprendemos que à medida que a gente deixa esse nosso princípio de obediência de lado e passamos a determinar os passos da nossa vida, a gente não só vai perder no futuro, a gente vai deixar de ter aquilo que tínhamos conquistado por causa da obediência. Então é perder muito mais, é em dobro, entende? Você deixa de ganhar e perde o que tem. Você deixa de ter para passar a não possuir nada. Então a gente aprendeu e viu que a bênção, ela proporciona vitória na vida financeira, na vida familiar, na saúde, na vida espiritual, na comunhão com Deus, na proteção que isso lhe dá, na capacidade que esta comunhão e esta aproximação de Deus tem de transformar a história da nossa vida, de tirar-nos de um lugar de desonra e colocar em honra, deixar de ser cauda para ser cabeça, fazer com que inimigos venham por um caminho e fujam por 7. Isso é honra, é capacidade de vencer, é imposição da capacidade de ser superior aos inimigos. E a gente fala de muitos, espirituais, físicos, psicológicos, são tantos inimigos a serem vencidos. A gente vai vencendo por quê? Porque esta comunhão nos dá essa capacidade. Então tudo aquilo que poderia impedir o nosso avanço é destruído. Por quem? Por nós mesmos? Não, por aquele que está à nossa frente.
Você sabe que sempre que eu leio esses versículos lá de Deuteronômio 28, e olha que eu já fiz tantas vezes isso, que já perdi até as contas, toda vez eu só lembro da história de um garotinho que eu ouvi há muito tempo, uma dessas ilustrações que a gente ouve desde que é criança na igreja, talvez você já tenha ouvido 1000 vezes também, do garotinho que era pequenininho e tinha um grandão. Imagine bem aqui, por exemplo, cá entre nós aqui, imagine, né, um pequenininho, diga um pequenininho na igreja aqui. Hein? Priscila, falaram Priscila primeiro, eu fui obrigado. Imagine, Priscila, e aí pra gente, imagine Priscila tentando arrumar problema com o Rodrigão de Patrícia, cara. Tu imagina o que é isso, gente? E o pequenininho ia lá e incomodava o grandão, e o grandão ficava segurando. Aí quando o pequenininho afrontou muito, o grandão veio correndo para cima dele, ele saiu correndo e ninguém sabia. Ele tinha um irmão mais velho, e o irmão mais velho dele era muito maior do que o Rodrigão. Aí ele ficava atrás do irmão mais velho assim, ó, vem agora, palhaço, vem bater que eu quero ver. A gente, quando está em obediência, a gente está atrás desse nosso irmão todo-poderoso chamado Jesus. E aí toda vez que o inimigo vem, a gente corre para trás dele e diz, vem agora, palhaço. Aí o inimigo vem por um caminho e por 7 fogem. Não é porque nós metemos medo, é porque aquele que está à nossa frente, ele impõe o respeito e o medo necessário para que nenhum inimigo tenha a capacidade de nos tocar. Entende isso, gente? Então Satanás vem, não consegue. As doenças, os problemas, as lutas vêm. E tem uma barreira chamada Deus na frente de tudo isso, que só permite passar aquilo que Ele quiser e que for dentro de um propósito e vontade dEle. Como ele, por exemplo, saiu da vida de Jó, o que aconteceu com a vida de Jó? Quando ele tirou as mãos, Satanás destruiu. Às vezes a gente pensa que é porque a gente é capaz. Não. É porque realmente é Deus que nos protege. Se Deus tirar as mãos, Satanás, ele nos consome, nos destrói. Ele cumpre aquilo que é o propósito dele: roubar, matar e destruir. Aprendemos isso lá em Deuteronômio 28. Que bênçãos podem fazer isso. Aprendemos também que Deus, a obediência, ela vai destruir tudo isso que nós conquistamos e vai nos levar a um estado tão deplorável que o último versículo do meu comentário lá na sexta-feira, talvez para mim seja o que mais me chama a atenção em todo esse resumo de tudo. E os irmãos foram muito oportunos, felizes em destacar céu de bronze, o declínio total de vida material, financeira, familiar, saúde, espiritual. Eu não preciso nem comentar essas coisas, que vocês já definiram tudo de uma forma muito perfeita. Mas o versículo talvez mais enfático para mim seja aquele que comentei no final, quando diz que nós não acreditaremos no que os nossos olhos estão vendo, ao ponto disso nos levar à loucura. Gente, aquilo para mim, ele é talvez o ponto mais impactante, é aquilo que causa mais dor. Já imaginou você estar em uma situação em que você não consegue acreditar no que você está vendo? Uma comparação miserável, eu reconheço e já peço perdão a vocês, entendeu? Alguns anos atrás eu estava diante da TV vendo um jogo de futebol. Talvez alguns aqui se lembram, PSG e Barcelona e PSG. Faltava 5 minutos para terminar o jogo, o Barcelona tinha que fazer 3 gols para se classificar, e aquilo era dado como impossível. E de repente fizeram 3 gols e o narrador gritou: meu Deus do céu! O impossível aconteceu. Ô frase para marcar a minha vida, porque às vezes a gente fica diante de situações que a gente diz: meu Deus do céu, como isso pôde acontecer? Sabe a incredulidade diante dos fatos? Você está vendo, mas não consegue acreditar no que vê. Você está observando, está diante dos seus olhos, é material, você toca, mas você não consegue acreditar mesmo assim, parece um sonho. A Bíblia diz que a destruição em todos os aspectos é tão grande sobre a vida daquele que não consegue manter a sua vida de obediência, que ele enxerga e o que os olhos veem ele não consegue acreditar. É
tão difícil de confrontar a realidade com o que você imaginava, que isso te leva à loucura. Parece que você está enxergando o que não está enxergando. E isso faz com que a sua mente seja destruída. Faz com que psicologicamente você seja destruído. Gente, isso é incrivelmente pesado. Porque se você perder a sua capacidade mental, se você não conseguir mais distinguir as coisas, se você perder esta condição de fazer com que a sua mente controle e domine o seu corpo, então você será inválido, incapaz de fazer alguma coisa. Já viu, por exemplo, pessoas que têm uma doença terrível chamada Alzheimer? Já viu como é triste as pessoas não conseguirem reconhecer os filhos, reconhecer a esposa, não saber quem é? Você tem diante de ti uma realidade que você não consegue assimilar, não consegue lembrar, não consegue saber como é destrutivo, como é algo que consome, que machuca, que fere. Aí a Bíblia diz: se nós decidirmos abandonar a aliança, quebrar a aliança, e ao invés de submeter a nossa vida à vontade de Deus, porque isso é obedecer. Se você for procurar no dicionário, o que é obedecer? É submeter-se à vontade de outra pessoa, é estar submetido àquilo que o outro estabelece sobre você. Se você resolve abandonar esse princípio, você é semelhante a tantas pessoas. Talvez um dos mais icônicos seja o filho pródigo, que diz: não quero mais estar debaixo da sua liderança, dá-me a parte da minha herança, porque eu quero ir embora. Eu quero agora assumir as decisões da minha vida, não quero submetê-las mais à tua vontade, Pai. E ele vai embora e acaba perdendo tudo que tinha, porque o que fazia dele vencedor, ou o que fazia dele próspero, não era a quantidade de recursos que o Pai liberava para ele. O que fazia dele próspero era o lugar onde ele estava de obediência e submissão à direção que o Pai estabelecia sobre as riquezas que ele possuía. Então, quando ele resolve deixar essa submissão, ele não só perde tudo que tinha, ele acaba se tornando pior do que aqueles que ele contratava para servir na casa do seu pai, porque ele lembra com saudade do que os trabalhadores têm. Não era do que o irmão tinha, não é do que ele tinha, é daqueles que trabalhavam lá tinham. Então ele se torna completamente pior no seu quadro de vida do que anteriormente ele imaginava que pudesse chegar. Então veja bem, a Bíblia, por exemplo, diz que se nós expulsamos um demônio de uma pessoa, e essa pessoa não mantiver a sua casa, não é vazia, não é só limpa e vazia, mas é preenchida pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, então depois de um tempo, aquele demônio volta para olhar a sua casa. E se ele a encontra vazia, ele vai e busca 7 piores do que ele, e ele então novamente possui aquela pessoa, e o estado dela torna-se 7 vezes pior do que o anterior. Então veja como o fato da obediência e desobediência é igual ao da frutificação. Gente, se você planta uma árvore com uma semente, você colhe muitos frutos. Verdade ou não é? Hein? E isso refere-se tanto a frutos bons como ruins. Isso está ligado tanto à obediência quanto à desobediência. Se você planta uma árvore e ela for uma árvore fruto da obediência, você colherá frutos de obediência por muitos anos. Mas se ela for fruto de desobediência, a proporção continua a mesma, e os frutos da desobediência se amontoarão cada vez mais sobre a sua vida. Então, por favor, o meu maior conselho dentro de tudo aquilo que a gente falou e aprendeu é: não seja alguém que apenas conhece teoricamente, mas seja alguém que expande o seu conhecimento ao nível da prática, que ouve, aprende e pratica aquilo que aprendeu. Se você for assim e fizer assim, eu tenho uma palavra para você: ninguém poderá impedir a bênção de Deus sobre a sua vida, ok? Então vamos ler aqui para você entender na prática tudo isso que eu comecei a te explicar. Capítulo 10 diz assim, olha: Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu você como líder da herança dele.
hoje, quando você partir, e preste bastante atenção nesses importantes, não só orientações, mas são marcadores de que Deus realmente iria cumprir aquilo que estava falando. Então são sinais muito fortes. Então ele diz assim, olha, quando você sair, você encontrará, olha quanta minúcia, você encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai não se importa mais com elas, mas está preocupado com vocês. Ele está perguntando, como encontrarei o meu filho? Aí Samuel diz, então dali, gente, é futuro. É só Deus que pode dizer isso. Então, você vai sair e vai encontrar homens. E quando você sair dali, você vai seguir por um caminho para o carvalho de Tabor. E 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. E ainda Deus fala exatamente o que esses homens estão na mão. Um deles levará 3 cabritos, e outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão, dirão, boa tarde, bom dia, como é que está o senhor, tudo bem? E lhe oferecerão 2 pães. Você deve aceitar os pães, não seja de forma alguma orgulhoso. Eles estão dando os pães, aceite e receba os pães. Depois, versículo 5, você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamboris, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. E assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Eu não sei se você consegue entender todos os detalhes do que eu entendo aqui, mas vamos a alguns. Por exemplo, capacidade de Deus de entender futuro, sabedoria e capacidade de Deus sobre o que vai acontecer, o saber dele sobre aquilo que ainda ocorrerá é muito maior do que tudo que nós podemos imaginar. Havia não só uma capacidade de saber, mas Deus tem o controle sobre o sincronismo do tempo, o tempo que ele ia passar por aquele lugar, o tempo que ele ia perder conversando com os homens que iam perguntar sobre os jumentos, o tempo que ele perderia com o homem que daria os pães a ele, com o cumprimento que ele faria, o tempo que ele levaria para chegar em Gibeá, que seria o tempo exato que homens que tinham subido o monte estariam descendo e se encontrariam com ele. Toda a relação que Deus tem domínio, não só sobre passado, presente, mas também sobre futuro, sobre o que vai acontecer, sobre o tempo das coisas acontecerem, sobre a forma como as coisas vão acontecer. É uma maneira de Deus dizer assim, você não pode de forma alguma desprezar todo o meu saber e senhorio sobre tudo aquilo que existe. Eu exijo que você se submeta à obediência a mim. Por quê? Porque eu tenho controle de tudo. Repete isso comigo bem alto para você não esquecer. Diga assim, Deus não admite desobediências, porque Ele tem o controle de tudo. Entende isso, gente? São muitos sinais. O versículo 8 vai dizer assim: depois que tudo isso acontecer, vá na minha frente até Gilgal. E aí são dias depois, tempos depois. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você, olha só, deverá esperar 7 dias, e não só 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Então são 2 ordens. Primeiro, espere 7 dias. Segundo, espere 7 dias e até que eu chegue. Então se 7 dias se cumprem, mas Samuel não chegou, você ainda tem que continuar esperando, concorda comigo? Porque a ordem não era espere 7 dias e faça o que quiser. É espere 7 dias até que eu chegue e te diga o que fazer. Agora o versículo 9 vai dizer assim: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus já mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Repete comigo, diga assim, irmão. Diga assim, olha, tudo aquilo
aconteceu no mesmo dia. No mesmo dia ele sai, encontra os camaradas. Seu pai já encontrou a jumenta, está preocupado com você. Ele sai andando, encontra outro que está carregando 3 cabritos, pão, uma jarra de vinho. O cara dá 2 pães para ele. Ele sai dali, vai para a Gibeá de Deus e encontra lá homens que vêm descendo do meio de uma adoração. Ele é tomado pelo Espírito de Deus, profetiza no meio deles. Parece que já vivia no meio dos profetas há muito tempo, ao ponto que isso vai gerar espanto entre aqueles que estavam vendo. Se você continuar lendo, você vai perceber, vão dizer, não é aquele homem comum chamado Saul, parece que ele é profeta há tanto tempo. O que houve? É que Deus acabou de dar a ele direção, Deus acabou de dar a ele orientação, Deus acabou de dar a ele um novo caminho a seguir, e ele resolveu seguir pelo caminho que Deus estava direcionando, e esse caminho leva ele a se tornar primeiro profeta, alguém que tem comunhão, relação com Deus, vida com Deus, intimidade com Deus, e posteriormente o levaria a ser confirmado como o rei de Israel. Porque Deus disse, tem um caminho, siga por ele. E ele resolveu obedecer. Sacode o irmão do seu lado e diga assim: no fim do caminho sempre tem recompensa para quem é fiel. Irmão, você falou isso com muita tristeza. Diga com mais alegria. Diga, no fim do caminho. Diga, ei, dá um sorriso para mim aí. No fim do caminho tem sempre uma recompensa para quem é fiel. Eu não sei, às vezes, quando é o fim do caminho. Mas, por exemplo, hoje eu já ganhei uma grande recompensa. Às vezes vocês não sabem como é para um pastor ouvir uma ovelha falar assim: eu estava machucada, ferida, não conseguia fazer, mas ver que a pessoa conseguiu fazer, isso denota algumas coisas para vocês, talvez não, para mim sim. Essa ovelha conseguiu ser curada, essa ovelha confia em mim, essa ovelha se sente segura e sabe que não vai ser ferida novamente da mesma forma que foi, então ela encontra liberdade para poder servir a Deus novamente. Gente, no fim desse caminho tem uma recompensa, eu já estou recebendo muita recompensa. Quem entende que Deus tem recompensa pela sua obediência, por fazer a vontade dele, levante a mão e dá um glória a ele aí. Não tem nada fácil, mas tudo é possível. Aquele caminho não era fácil, mas aquele caminho era possível. Aquele caminho proposto não era simples, mas era possível. Não confunda caminho fácil com recompensa. Às vezes a dificuldade do caminho é justamente por causa da grandiosidade da recompensa. Talvez eu deva mudar a expressão, olha, não confunda caminho difícil com ausência de recompensa. Porque tem gente que quando vê o caminho difícil e a luta, ao invés de entender que a luta é justamente para impedir a chegada da recompensa, acredita que a luta é para que você não continue caminhando para alcançar a recompensa por aquele caminho. É porque a dificuldade na nossa cabeça tem a intenção de mostrar que nós estamos no caminho errado, mas a verdade é justamente o contrário. A dificuldade é um indicador de que existem adversários, existem obstáculos, existem inimigos lutando para impedir que a gente chegue até o final dele, porque ao final desse caminho tem recompensa. Obedecer nem sempre é fácil, nunca foi, nunca será, mas ao final do caminho sempre tem recompensa. Então você pode com muita alegria profetizar para alguém perto de você aí e dizer para essa pessoa: não desista por causa das dificuldades. Diga para ele: não desista nas dificuldades. Diga, porque no final do caminho tem recompensa. Segredinho, irmão, começou a caminhar em direção a um propósito, a uma vitória, a algo. No meio do caminho você sentiu as dores, as lutas, as dificuldades batendo. Ao invés de perder a bênção por causa daquela dificuldade, pare, pense, respire fundo, 10 segundos, 30 segundos, quanto tempo for necessário. Reflita e pense: por que esta luta se levantou justamente hoje? O que está para acontecer hoje? O que eu estou esperando, desejando, provocando, buscando para hoje, para amanhã, para essa semana?
Se eu ceder a esta luta, o que é que eu coloco em risco? Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que a maioria das batalhas que a gente enfrenta, pessoais, são simples tentativas de Satanás de nos fazer parar de caminhar pelo caminho que vai levar ao pote de ouro no fim do arco-íris, a recompensa da vitória prometida por Deus, tá? Falei entre aspas porque pote de ouro no fim do arco-íris é do conto de fadas, não é? Mas é justamente isso, é ao fim do caminho encontrar a recompensa. O que vai nos fazer caminhar por esse caminho é o entendimento que a gente vai ter que esse caminho não é um caminho livre de obstáculos, mas é um caminho possível de vencer esses obstáculos. Aleluia? Aleluia? Ah, sim, aleluia. Ah, ok. Então, Saul passa por isso. Vire as páginas aí, caminhe um pouquinho comigo. O mesmo capítulo 10, venha comigo até o versículo 20. Tenho algo para te mostrar aqui nele. Já já a gente vai cear aqueles que não cearam pela manhã, para que a gente possa participar de mais um ato de obediência e comunhão ao Senhor. Versículo 20, você que encontrou, diz assim: tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Ele está fazendo um discurso e escolhendo um rei que ele já tinha avisado a Saul que seria ele. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, família por família. E o clã do filho de Quis, o clã de Matri foi escolhido. E finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, cadê Saul? Não encontraram ele. Então foram perguntar novamente ao Senhor: será que ele já chegou, está atrasado? O que está acontecendo com ele? Então o Senhor disse: sim, ele está aí, mas ele está com medo desse negócio aí, ele está escondido entre as bagagens, vai lá. Então correram e o tiraram de lá, porque ele estava tímido, incapacitado de passar por aquela situação. E a Bíblia diz: quando ele ficou de pé, nenhum homem de Israel passava dos seus ombros, ele era maior do que todos até o seu ombro. Então Samuel disse a todos: vocês veem um homem que o Senhor escolheu, não há ninguém como ele entre o povo. E então todos gritaram: viva o rei. Olhe para mim, irmão. Uma relação espiritual começa a acontecer quando Saul obedece, segue pelo caminho. A vida dele é transformada e mudada, coração, mente, outro homem. Chega um homem à casa de Samuel e sai outro homem. Ele não sai dali só com projetos para o dia, ele sai dali com orientações para o futuro. Ele acaba de descobrir que ele será o homem mais importante de Israel, que ele vai ser o rei de Israel. Imagine se alguém chega para você e diz assim: ei, Duda, tu serás a próxima rainha da Inglaterra. Isso se der tempo, porque a mulher não morre de jeito nenhum, a mulher, né? Vai que, né? Entende? Projetos de futuro. Hoje de manhã eu estava falando aqui, como eu estou falando de profecia, de homens proféticos, homens que são capazes de entender o futuro que Deus tem preparado e profetizar. Hoje de manhã eu estava falando aqui desses palhaços da internet que tem por aí, esses idiotas que se chamam de pastores, que deveriam mais ser chamados de falsos profetas, miseráveis, idiotas, irmão. Gente que não tem compromisso com Deus. Tem um monte de gente que gosta de seguir esse tipo de idiota que tem por aí. Isso é um bando de idiota. Teve um idiota essa semana que falou assim na internet: eu tenho autoridade do céu para profetizar, porque eu recebi o porte de Deus para profetizar quando eu tinha 14 anos lá do céu. Me veio a autorização para ser profeta, e tudo que eu falo Deus cumpre. Eu mandei a mensagem para o infeliz, não sei se ele vai ler, mas assim, irmão, pelo amor de Deus, já que você tem tanta intimidade de tudo que você fala, Deus resolve. Profetiza o fim do coronavírus, da pandemia. O que tu está esperando, rapaz? Resolve o problema das pessoas. Isso porque eu não quis dizer: comece pedindo a Deus para te dar uma carinha mais bonita, que tu é feio, tá burro. Já que tudo que você fala, Deus ouve, cara. Entendeu? Mas são os idiotas que estão por aí se dizendo servos de Deus, pastores, profetas, enganando as pessoas. Que
história é essa de que tudo que eu falo Deus ouve e cumpre porque Deus tem um compromisso comigo? Conversa fiada. Quem tem compromisso com Deus sou eu. Quem tem que fazer o que Deus manda sou eu. Deus só tem compromisso comigo enquanto eu tenho compromisso com Ele. Deus só cumpre o que eu falo se o que eu falo estiver de acordo com a palavra e vontade dEle. Não sou eu que mando em Deus, é Deus quem manda em mim. Não é Deus que se submete a mim, sou eu que tenho que estar submisso a Deus. Mesmo sendo um rei. Quanto mais sendo um comedor de batata, banana, taioba. Seres humanos que entraram, irmão, por um caminho que foi ensinado há alguns anos atrás pelo movimento neopentecostal, o caminho da chamada teologia da prosperidade, com uma fissão positiva, com palavras como: você tem que encostar Deus na parede e Deus é obrigado a te dar, você é a pessoa mais importante, Deus trabalha para você, se você não exigir de Deus, você fica sem nada. Olha que bando de gente miserável que não conhece nada. Deus não pode ser encostado na parede e obrigado a nada por ninguém. Ninguém. Jeremias foi querer dar uma de bonitão, falar: Senhor, cala tua boca, porque ainda que Noé, Daniel, Jó viessem aqui orar, eu não responderia. Ezequiel, você também, a mesma coisa Deus falou. Para de palhaçada. Não é porque você está fazendo alguma coisa que eu tenho a obrigação de fazer o que você quer. Eu faço aquilo que é a minha vontade. A Bíblia diz que nem o céu, nem os céus dos céus podem conter ao Senhor. Então, se Ele é tão grande, a mim só cabe obedecê-lo. Gente, você imagina alguém que Deus deu um testemunho mais lindo do que Deus de Jó? Jó era o cara. Quando Deus apareceu, Jó falou assim: Senhor, eu quero explicações. Deus falou assim: tudo bem, mas para que você tenha explicações, você tem que provar que você sabe mais do que eu. Vamos começar? Jó, vamos lá. Deus falou assim: aonde tu estavas quando eu criei o mundo? Aonde tu estavas quando eu coloquei a terra? Cadê as colunas dela? Onde tu estavas quando eu criei o mar e disse: até aqui virás? Onde tu estavas quando eu fiz? No final da história, Deus falou assim: Jó, quer saber de uma coisa? Se não tem respostas para isso, como que você quer exigir respostas de mim? Porque Deus só dá satisfação a quem é maior do que Ele, e ninguém é maior do que Ele. Então Ele não precisa dar satisfação a ninguém. Está entendendo? Então, esse bando de idiota que está por aí, esses idiotas que querem só uma coisa, irmão: tirar dinheiro de vocês. Porque se esses idiotas têm liberdade para falar, eu também tenho que ter liberdade para falar. Concorda comigo, Mago? Aí vai o idiota para lá e diz: pastor, um anjo me abraçou aqui agora, eu estou sentindo o anjo aqui, e esse anjo está me mostrando, quando ele me abraçou, que tem um monte de gente que vai fazer um pix de R$121 agora. Bando de idiotas que usam o nome do Senhor em vão. E eu falei de manhã, vou falar de novo. Vira para o irmão do seu lado aí, diga para ele assim: irmão, seja honesto. Se você gosta desse bando de idiota, se você acha que esses caras são de Deus, diga porque você não sabe valorizar o que é um pastor, um homem de Deus, um homem de caráter, uma pessoa que está preocupada com a sua vida. Porque isso é um bando de idiota, irmão, que tem desde os tempos bíblicos e está aí até hoje. Só que a internet deu voz a esse bando de idiota, e eles acabam falando as coisas e as pessoas gostam de ouvir. Eu fico impressionado, irmão, como mais idiota do que eles são aqueles que dão ouvidos a eles. Deposite R$121, que eu vou botar o teu nome na oração, vou levar para um monte, passar a noite lá, e a sua vitória vai chegar. Não tem jeito de não chegar, porque eu vou orar e Deus me ouve. Porque o anjo me abraçou aqui agora. Um anjo também conversou com um profeta velho, acabou com a vida do profeta novo. A Bíblia diz que Satanás também se converte em anjo de luz. Às vezes a gente não sabe qual é o anjo que ele está falando, né? Bando de idiota, irmão. Idiotas que levam a vida com Deus de brincadeira, mas um dia vão ter que encontrar com o Senhor. Oh, meu Deus.
Sacode o irmão do seu lado aí, diga para ele assim: irmão, já entendeu? Porque senão o pastor vai ficar falando desses idiotas a noite toda, que ele está revoltado com esses idiotas. Vamos para o capítulo 13, gente, para a gente terminar esse breve entendimento sobre o que a obediência e a desobediência podem causar. Saul é um homem que tem a vida mudada, transformada, toda a história dele é transformada. O capítulo 13, versículo de número 7, diz assim, olha: alguns hebreus chegaram até a atravessar o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade numa grande batalha que Israel estava enfrentando contra os filisteus naquele exato momento. Mas Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas a ordem não era só 7 dias, é 7 dias e até que eu chegue. Irmão, sabe qual o segredo maior da obediência? Olha para mim aqui, quem está comigo aqui ainda diga aleluia. Você sabe qual o maior segredo da obediência? É a capacidade de ouvir exatamente qual foi a ordem. Essa nossa incapacidade de ouvir a ordem. Quantos aqui já tentaram falar para o seu filho, por exemplo, vai lá no banheiro e pega para mim, e o filho já saiu andando sem esperar nem você dizer o que você está pedindo? Quantos aqui já passaram por isso? Quantos já deixaram o filho ir e voltar sem saber o que era para pegar, só para ensinar a ele que ele tem que aprender a ouvir primeiro? Eu também. Era o que mesmo que o senhor queria? Não sabe porque não esperou terminar de dizer. Se tivesse esperado, tinha entendido, mas não esperou. O maior desafio para se obedecer é aprender a ouvir. Quando Satanás chega e fala assim: Eva, foi assim que Deus disse, não tocarás e nem comerás? Confunde ela, porque ela não entendeu a ordem. Ela disse, mas Deus não falou nada de tocar, Deus só falou de comer. Às vezes a incapacidade que a gente tem de ouvir a ordem, de ouvir a direção, nos torna incapazes de cumprir. Eu não posso te garantir se Saul ouviu e desobedeceu por consciência, ou se ele não entendeu a ordem direito. Mas Samuel disse, 7 dias e até que eu chegue. É aqui que eu acho que você precisa entender muito isso. A gente precisa primeiro ouvir tudo, entender tudo, saber tudo que Deus quer, guardar no coração, porque é aí que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, se eu não consigo guardar a ordem, eu não consigo cumprir a ordem. Você entende o que eu estou falando? Se eu não consigo entender e guardar, se eu não consigo abraçar completamente, a Bíblia diz, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se eu não consigo guardar o que eu recebi, então guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Se eu não consigo proteger o caminho, eu perco a direção. Você entende isso que eu estou falando para você? Hein? Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Quantas vezes você já foi por um caminho e você não sabia, ou não lembrava, ou ninguém te disse, ou não havia orientação suficiente, e de repente você chegou em uma encruzilhada, você podia ir para a direita ou para a esquerda, não tem placa orientativa e você não sabe para onde ir. Alguém já passou por isso? Eu já, muitas vezes dirigindo. E a única solução que você tem é ou escolher um lado, ou esperar alguém para te orientar. Alguém que conheça. Eu já fiz as duas coisas. Já escolhi um lado e acabei me arrebentando. Arrebentando andando pelo caminho errado e tendo que voltar. E já parei para procurar alguém que pudesse orientar. E a pessoa diz, olha, não, o caminho é esse. E quando você descobre o caminho, meu irmão, então você anda por ele, porque a Bíblia diz, este é o caminho, andai nele. Quando você sabe o que tem que fazer, você tem capacidade muito mais aguçada para obedecer. E aí eu tenho um tempo meio limitado, mas eu volto a uma questão que a gente vai falar essa semana. Daqui a pouco eu vou revelar para vocês um texto que a gente vai estudar um pouquinho essa semana. E a gente volta aqui a uma realidade que sabe o que é? Como obedecer sem conhecer o caminho?
Sacode alguém perto de você, diga para ele assim: a vontade de Deus. Aí pega a Bíblia, não bate na cabeça dele não, porque o irmão é gente boa, mas mostra para ele assim, está aqui, ó. Diga para ele como saber o que fazer se você não conhece o caminho. Senhor, o Senhor fala de ir para o céu, mas mostra-nos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a vida eterna. Então Jesus está dizendo: quer chegar lá? Eu te levo para lá. Caminho sou eu, me siga, fique comigo. Aí a gente fala de fé. Fé é o quê? Fé não é acreditar, fé é seguir. E enquanto vai seguindo, ir servindo. Seguir e servir. Então Jesus é o caminho, segue Ele. E enquanto segue, sirva a Ele. A Bíblia diz em muitas mulheres que o seguiam, o serviam com os seus bens. Sirva com o que você tem. Sacode alguém perto de você, diga para ele assim: sirva com o talento que você tiver. Diga, enquanto vai seguindo, sirva com o que você tem. Diga para ele: não se recuse a servir. Enquanto vai seguindo, sirva. Entregue a ele o que você tem. Quantas coisas ficam na obra de Deus sofrendo, porque quem poderia servir não serve. Não é verdade, meus irmãos? Pedro tem que largar a pregação do Evangelho para ir pescar um peixe e tirar a moeda de dentro da boca do peixe para pagar o imposto. Porque Jesus não tinha dinheiro para pagar imposto, mesmo com as mulheres servindo com os bens. E por que Jesus não tinha dinheiro para pagar imposto? Porque quem tinha que fazer o trabalho de administrar era Judas, e Judas era ladrão, e a Bíblia diz que ele roubava todo o dinheiro que colocava na bolsa. Então, porque alguém não faz o trabalho que tem que fazer, não serve com aquilo que deveria servir, com o talento que tem, outras pessoas têm que largar o trabalho para fazer aquilo que o outro deveria fazer. E isso é um círculo que se torna vicioso e destruidor. Se eu o sigo, eu preciso servi-lo com aquilo que eu tenho. Olhe para alguém perto de você e diga para ele assim: em nome de Jesus, você tem alguma coisa. Diga então, use o que você tem. Aleluia. Que coisa fantástica. Nós temos alguma coisa. A dificuldade de saber o que fazer, ou não conhecer a ordem perfeitamente, ou não guardá-la, impede que a gente a cumpra. Então a Bíblia diz assim, olha: esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, versículo 8, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto. Gente, o líder que começa a pensar assim, ele está fadado à derrota. Olha, traga-me o holocausto, sacrifício de comunhão. E Saul ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, o Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Imediatamente a terminar de fazer o que não deveria fazer, Samuel chega. Então ele demorou, ou ele poderia esperar um pouquinho mais, e ele seria completamente obediente à ordem. Isso gera bênção. Mas ele desobedece justamente porque ele não foi capaz de esperar. E por que ele não é capaz de esperar? Porque os soldados que estavam com ele começaram a se dispersar. Todo líder que por causa de pessoas estarem indo embora, começam a desobedecer às ordens de Deus, acabam rejeitados por ele. Todo líder que, quando as pessoas começam a falar assim: poxa, tem uma igreja ali, ó, moderna, diferente, o negócio lá é bom, lá pode, o pastor diz que não tem problema, não preciso casar, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, lá vale tudo. E o líder começa a entender e achar que as pessoas estão indo, e ele não quer perder as pessoas e começa a mudar a direção, ele está fadado à rejeição divina. Porque pense comigo, irmão, o que pode acrescentar a uma igreja, ao corpo de Cristo, alguém que está deixando o corpo para ir em um lugar
lugar ou para um lugar aonde vai ter liberdade para desobedecer. Já parou para pensar nisso? Quando alguém fala assim, estou indo por isso, agora, eu estou indo para tal lugar porque lá eu posso viver uma vida contrária à palavra de Deus. Eu te pergunto, que perda é essa? É possível considerar isso uma perda, irmão? Hein? Não é. Os homens que estavam abandonando Saul, estavam abandonando porque não queriam esperar a direção do Deus que colocou Saul no trono, deu. Depois que Deus falou, você vai andar por aqui, vai encontrar um homem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. E o cara tem milhares de provas de que Deus cumpre aquilo que fala. Agora vê uns soldados indo embora e ele está confiando mais nos soldados do que no Deus que colocou ele no trono. Ô irmão, sacode o irmão do seu lado e diga para ele assim, pare, irmão. Diga pare. Grita para ele, diga pare. Diga pare de acreditar que a vitória vem da força humana. Diga lembre-se que a vitória vem do Deus que te estabeleceu. Entende? Nós somos tentados a acreditar que a vitória vem da capacidade humana. A vitória vem de Deus. Salomão diz assim, os cavalos até se preparam para o dia da batalha, mas vitória quem dá é o Senhor. Aleluia. Repete isso comigo, diga, os cavalos até se preparam para o dia da batalha. Diga, mas a vitória, quem dá é o Senhor. Acabou. Não tem discussão, irmão. Não tem o que discutir. Já pensou se Jesus volta atrás? Quando ele fala, quem não comer da minha carne, todo mundo começa a ir embora. Os discípulos estão ali, Jesus fala, quer ir embora também? Porque quem tem certeza que está dentro do plano de Deus, não se incomoda com aqueles que não querem estar. Ele está preocupado em arrastar aqueles que puder para dentro do plano de Deus. Você entende o que eu estou falando, irmão? Não é desprezar 1, 2, 3, 20, 50, não. É uma questão de entendimento. Qual é o caminho que eu quero seguir, que você quer seguir? Eu, como pastor, quero seguir um caminho que me conduza, eu e você, até o céu. Primeiro eu tenho que andar por esse caminho, para depois te conduzir para lá. Entende o que eu estou falando? Entendem? Quantos entendem o que eu estou falando? Então, se esse é o meu projeto, esse é o meu propósito, eu não posso mudar o rumo do caminho para agradar aqueles que não querem alcançar o mesmo objetivo que eu. Jesus não podia descer da cruz para agradar o ladrão que queria continuar vivendo e roubando. Ele tem que ficar ali, não importa o que isso resulte, não importa a dor e o sofrimento a mais que isso vai causar, mas ele tem que ficar ali, porque o propósito dele não é descer dali, o propósito dele é morrer ali. Então não adianta alguém provocar de um lado, não adianta alguém falar uma coisa do outro, ele se mantém firme ali, porque está fazendo uma grande obra e não pode descer. Para que ele veio? Para cumprir a vontade de quem? Do Pai. A Bíblia diz, não vim pela minha própria vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. Jesus fala isso várias vezes, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz, e Cristo aprendeu a obedecer pelas coisas que ele padeceu, sofreu. Então ele entende, eu estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade dele. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito conforme eu quero, mas como tu queres. Então ele mesmo entende o princípio de obediência, 100% Deus, mas 100% humano. Na sua parte humana ele precisava dar exemplo, ensinar e dizer, eu sou obediente à vontade do Pai. Então as pessoas tentavam tirar ele do caminho, fazê-lo pecar, fazer abandonar. Satanás tentou, levou para o alto do templo, alto da montanha, quis oferecer comida antes da hora. Ele disse, não, por quê? Porque eu não vou me desviar do caminho para o qual eu fui enviado. Eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Essa é a minha comida, essa é a minha bebida. Então pelo amor de Deus, entenda, a
nossa vitória está em fazer a vontade de Deus. Quem está comigo ainda, diga aleluia. Então veja bem, quando Samuel chegou, perguntou: o que é que você fez, Saul? Ele disse, versículo 11: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, porém, por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Então disse Samuel: você agiu como um tolo, como um desobediente, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Aí vem, irmão, olha o tiro de misericórdia de paulada. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Pastor, Saul reinou 42 anos, ok, mas ao final dos 42 anos, o reinado dele já não existe mais. A linhagem é trocada. Já não existe mais linhagem de Saul no trono. Deus estabelece a linhagem de Davi, e essa é estabelecida para sempre sobre Israel. Não é a de Saul, é a de Davi. Lembra que a gente leu muita coisa hoje sobre descendência não ser abençoada, descendência amaldiçoada, resultado da desobediência, entende? Compreende como os nossos frutos geram consequências para o futuro? Se você tivesse obedecido, a sua descendência continuaria a assumir o reinado de Israel. Mas esse teste mostrou que você não tem o coração segundo o coração de Deus. Então Deus não vai manter a sua linhagem no trono. Deus te rejeitou. A Bíblia que diz no versículo 14: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600 soldados. Eu vou concluir aqui, irmão, terminando e dizendo: se um rei é capaz de perder o posto mais importante da terra, porque Deus o retirou dele, o que será de nós se não obedecermos? Porque quando Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele diz: o Senhor é aquele que domina os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus pega o homem que tem o cargo mais importante, que é um rei, e Deus diz: você não permanecerá porque eu não quero. Por quê? Porque você me desobedeceu. Você imagine o que acontece com a nossa vida, irmão. Que além de não estarmos numa posição de reinado, estamos sujeitos a tantas pessoas, tantas autoridades, tantas coisas. O que será de nós comparado ao rei? Se o rei é tirado pela desobediência, o que acontece com a nossa vida como resultado da desobediência? E falando nisso, é que eu quero concluir dizendo a você que tudo que você tem é fruto da sua proximidade e bênção com Deus. Só que isso não é uma atitude momentânea e que traz resultado para sempre. É uma atitude que tem que permanecer continuamente. Quem está entendendo comigo, diga aleluia. Quando Deus chama Israel e fala da terra que estava entregando, concluindo, Deus fala assim: se fores obedientes ao Senhor seu Deus e andares em seus caminhos e mandamentos que hoje te ordeno, vos estabelecerei na terra na qual vocês estão entrando para conquistar. Vocês serão abençoados e frutificarão. Mas, se vocês abandonarem o Senhor, rejeitarem os seus caminhos, a própria terra, gente, escute, a própria terra vomitará vocês, colocará vocês para fora, não aceitará vocês lá, porque o lugar que vocês estarão ocupando é um lugar de obedientes. Se não forem obedientes, estraga tudo dentro do estômago e a terra vomita vocês para fora. Então eu concluo e entendo o seguinte: a bênção está ligada à minha atitude. Se a minha atitude é de obediência, o lugar da bênção me acolhe.
Se a minha atitude é de desobediência, o lugar da bênção me expulsa. E se eu estiver fora desse lugar da bênção, eu estarei sujeito a todas as maldições. Por quê? Porque o que impede que as maldições me alcancem é justamente o fato de Deus me proteger. Se Ele liberar, Satanás ganha liberdade para fazer aquilo que lhe é natural: roubar, matar e destruir. Repete comigo, diga: o diabo veio roubar, matar e destruir. Agora repita assim: a única coisa que impede ele é o fato de eu estar protegido pela obediência. Entendeu? Quantos entenderam isso? Digam aleluia. Então, por favor, pratique isso. Porque só entender e não praticar traz mais problemas do que não saber. Porque aquele que não soube a vontade do seu Senhor será castigado com açoites. Mas aquele que soube a vontade e não fez, será castigado com muito mais açoites. Então você compreendeu a vontade? Ah, pastor, então eu prefiro não saber. Mas tem açoite do mesmo jeito. Não significa que não tem condenação. A condenação existe. O único caminho para não ter condenação é obedecer. Não tem outro caminho, é obedecer ao Senhor. Só que saber e não obedecer ainda traz um grau a mais de problema sobre a sua vida. Então, por favor, não seja daqueles que só sabem, seja daqueles que também praticam a palavra. Se você entende isso e vai viver isso, pode aplaudir o nome de Jesus com muita alegria e felicidade, porque o Senhor é grande e está conosco.